Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de matemática. E, pessoal, na aula de hoje, a gente vai estar terminando aí o assunto de logaritmos, tá bom? Então, no capítulo de hoje, a gente vai falar sobre o pedacinho que faltou, né, pra gente fechar esse assunto aí, que consiste do capítulo 6. Do nosso curso aí de logaritmos, que é sobre inequações exponenciais e logarítmicas. Tudo bem? Então, basicamente, a gente vai pegar todo o conhecimento que a gente adquiriu de equações, né, visto na nossa última aula, e agora a gente vai trabalhar então com desigualdades, né? A gente vai colocar aí sinais de maiores, sinal de maior ou sinal de menor, né? Bom, então, na primeira parte da aula, a gente vai estar trabalhando com as inequações exponenciais, tá? E depois, na segunda parte da aula, a gente vai trabalhar então com inequações logarítmicas. Então, vamos começar aqui com as exponenciais, tá bom? Bom, então o que a gente quer resolver, pessoal, é o seguinte: a elevado a x é maior que b, beleza? Então, qual que é o conjunto, né, dos valores de x aqui que você coloca, que faz com que o a elevado a x aqui seja maior que b, né? Daí, a gente vai ter que passar isso aqui para log, né? Porque, deem uma olhadinha aqui no rascunho, ó. Se você tem isso aqui, a elevado a x é igual a b, se você fizer uma transformação com log, né? Por exemplo, aplicando log de a nos dois lados, você vai ter aqui que log de a elevado a x na base a é igual a log de b na base a, né? E aí, isso aqui vai virar x, né? E você vai ter que x, então, é igual a log de b na base a, tá bom? Então, a ideia aqui é a gente aplicar uma transformação logarítmica aqui, né? Para fazer com que isso aqui, ó, se torne x é maior que alguma coisa, né? Ou x é menor que alguma coisa, tá? Então, como é que vai funcionar, ó? Isso aqui, a gente vai aplicar log dos dois lados, tá bom? E a gente vai aplicar o log de c. Então, a gente vai estar aplicando aí log de c dos dois lados. Tá bom? Aí, o que vai acontecer com o sinal da desigualdade, se a gente aplicar log dos dois lados, né? Porque vocês lembram lá que quando a gente estava trabalhando com inequação, se a gente multiplicasse os dois lados por -1, dava uma troca de sinal, né? O sinal invertia. Se ele era maior, ele ficava menor e vice-versa, né? Então, a gente pode simplesmente aplicar log dos dois lados? Bom, se o nosso c ele for maior que 1, o sinal da desigualdade continua igual. Beleza? Agora, se o nosso c for um número aí entre 1 e 0, o sinal da desigualdade vai trocar. Tá bom? Vamos entender isso aqui na prática, ó. Exemplo. Você tem isso aqui. 3 elevado a x é maior que 2. Então, para a gente isolar o nosso x aqui, né, já que ele está no expoente, seria interessante a gente aplicar log dos dois lados, né? Então, eu vou aplicar
log de 3 dos dois lados. Tá? E aí, como esse 3 aqui, ele é maior que 1, o sinal da desigualdade se mantém. Tá? Continuando o exemplo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? O log de 3 elevado a x na base 3 vai se transformar em x, e você vai encontrar que o x tem que ser maior que log de 2 na base 3. Tá bom? Então, né? Se você tem aqui que 3 elevado a x é maior que 2, se você pegar qualquer x maior que log de 2 na base 3, essa desigualdade vai se satisfazer, tá bom? Se você pegar a sua calculadora e jogar log de 2 na base 3, ó, isso aqui não é um valor que você tem que ter de cabeça, tá? Por isso que a gente usa log, justamente para você conseguir dar uma solução para a sua equação, né? No caso aqui, uma inequação, sem saber o valor exato, né? Você deixa só indicado como log. Aí a pessoa que você está resolvendo a equação para, né? Que se vire depois jogando isso aqui na calculadora, né? Então, log de 2 na base 3, pessoal, eu joguei aqui na minha calculadora, é 0,63 mais ou menos, né? Tá? Isso significa que se você pegar qualquer x maior que 0,63, 3 elevado a x vai dar maior que 2, né? Porque justamente 3 elevado a 0,63 pontinhos aqui, ó, vai dar 2, né? E se você pegar, então, um x menor que isso aqui, ó, por exemplo, 0,6, se você pegar o seu 3 e elevar a 0,6, eu fiz aqui na calculadora, né? Vai dar 1,93. Tá? E se você pegar o seu 3 e elevar ele a um número maior que 0,63, por exemplo, 0,7, eu tive aqui como resposta na minha calculadora, ó, 2,157. Tá? Isso aqui é tudo número irracional, tá, pessoal? Então, eles têm casas decimais aqui infinitas, ó. Então, não dá para saber exatamente. Mas, ó, então, o que está acontecendo aqui, ó? A gente queria saber para que valores de x o 3 elevado a x era maior que 2, né? Então, a gente aplicou log dos dois lados, só que a gente aplicou log de base 3, né? Para justamente cancelar aqui e ficar só x e a gente chegar numa resposta, né? Então, o x tem que ser maior que log de 2 na base 3, ou seja, o x tem que ser maior que 0,63. Aí a gente jogou aqui 0,7 no x e deu maior que 2, como esperado. E a gente jogou um número menor que 0,63, né? 0,6, e deu um número menor que 2, como esperado. Tá bom? Tá. E a gente mantém o sinal da desigualdade aqui, pessoal, porque, né, o 3, se você pegar 3 e elevar ele a um número maior que 1, né, ele vai sempre aumentar. Ó, dê uma olhada nisso aqui, ó. Né? Se você pegar um 3 ao quadrado, você vai aumentar, né, o valor aqui, ó. De 3 você vai para 9. Agora, se você pegar um terço e elevar ao quadrado, de um terço você passa para um nono, tá bom? Então, aqui você está aumentando o seu valor conforme você aumenta o x. Só que aqui, que a sua base ela é menor que 1, se você aumenta o seu x, você diminui o valor. Beleza? Então, isso significa que se você tem essa inequação aqui para resolver, ó, 1/3 elevado a x é maior que 2, né?
a história vai ser um pouquinho diferente daqui, né? Porque, ó, 3 elevado a x maior que 2, a gente chegou à conclusão de que o x tem que ser maior que log de 2 na base 3. Tá? Agora vamos ver essa inequação aqui, ó. Como é que a gente resolveria? Você, para deixar o seu x isolado, você pode aplicar log de 1/3 dos dois lados, né? Então, vamos aplicar log de 1/3 aqui e log de 1/3 aqui. Aí vai ficar log de 1/3 elevado a x na base 1/3 e log de 2 na base 1/3. Como a gente aplicou log de uma base entre 0 e 1, ó, o sinal da desigualdade vai ter que trocar. Beleza, galera? E aí, o que vai acontecer? Você vai descobrir aqui que o seu x ele tem que ser menor que log de 2 na base 1/3. Tudo bem? Então, 1/3 elevado a x maior que 2 implica que o x tem que ser menor que log de 2 na base 1/3. Tá? Então, vamos entender a diferença dessas duas inequações aqui. Isso aqui, pessoal, está dando um valor mínimo para o seu x. Né? Isso aqui está falando assim, ó, se o seu x for no mínimo isso, vai dar 2. Qualquer coisa maior que isso vai dar maior que 2. Beleza? Agora aqui, se você pegar um x menor que isso, né, você tem um valor máximo aqui para o seu x. Porque se você pegar qualquer coisa maior que isso, lembra que quanto mais você aumenta o seu expoente aqui, menor isso aqui fica, né? Então, vai chegar um ponto que você vai aumentar tanto isso aqui, que isso aqui vai ser menor que 2. Tá bom? Por isso que essa linha aqui de baixo, ó, essa inequação, você vai ter um valor máximo para o seu x. Enquanto que nessa inequação, você vai ter um valor mínimo, justamente por causa da base. Tá bom? Se você analisar aqui o log de x na base 2 e o log de x na base meio, né? Se a gente montar esses dois gráficos, vê se vocês lembram isso aqui da aula de função logarítmica, ó. O gráfico desse cara aqui, ó, é assim, né? Quanto maior o seu x aqui, ó, maior o seu logaritmo, tá? E esse gráfico aqui, ó, quanto maior o seu x, menor é o seu logaritmo, né? Você tem um gráfico desse jeito, ó. Beleza? Esse aqui é o gráfico de log de x na base a com a maior do que 1. E esse aqui é o gráfico de log de x na base a com a entre 0 e 1. Tá? Porque se a gente igualar isso aqui a y, ó, você pode reescrever isso aqui como sendo 2 elevado a y é igual a x. Né? Então, se você aumenta o valor do seu x, você tem que aumentar o valor do seu y. Agora, nesse caso aqui, ó, se você escrever que meio elevado a y é igual a x, se você aumentar o valor do seu x, você tem que diminuir o valor do seu y, tá bom? Até que chega um ponto que talvez seu y tenha que ficar negativo, né? Porque y negativo aqui vai fazer sua fração inverter. Aí você vai ficar com 2. E aí vai diminuindo ainda mais isso aqui, ó, o seu resultado final aqui vai aumentar, tá bom? Por isso que acontece esse fenômeno aí nas inequações, tá bom? Então, grava assim, né? Se você vai aplicar logaritmo de base maior que 1, nada muda. Se você vai aplicar logaritmo de base menor que 1, o sinal troca. Tudo bem? Mas a gente vai fazer mais alguns exemplos aqui para isso ficar mais claro. Vamos resolver aqui, pessoal, essa inequação aqui, ó. 2 elevado a 3x menos 1 é menor ou igual que 1/5. Tá? Então, a gente quer resolver isso aqui.
que seria interessante, né? A gente quer isolar o x. Então, seria interessante aplicar dos dois lados log 2, né? Então, vamos aplicar aqui log 2. E desse lado a gente aplica log 2 também. Como o 2 aqui ele é maior que 1, ó, nossa base ela é maior que 1, a gente não precisa trocar o sinal da desigualdade, né? Aí log de 2 elevado a 3x menos 1 na base 2 é 3x menos 1. Isso aqui tem que ser menor ou igual que log de 1/5 na base 2. Tá? Simples assim. Aí a gente termina de isolar o x, ó. Pega esse 1 e passa para o outro lado somando. Tá? E depois pega o 3 e passa dividindo. Então, seu x tem que ser menor que 1 mais log de 1/5 na base 2 sobre 3 e está resolvida a sua inequação. Fechou? Isso aqui já é um valor numérico, tá? Log de 1/5 na base 2 é um número aí, qualquer, né? Um número irracional. Aí você vai lá, soma com 1 e divide por 3, tá bom? Aí, pessoal, existe outro jeito de resolver isso, tá? Que é o seguinte, né? Ao invés da gente aplicar log 2 aqui, a gente vai dar uma simplificada nisso aqui, ó. O 2 elevado a 3x menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 3x sobre 2. Beleza? Daqui para cá eu apliquei propriedade de potência, né? Porque 2 elevado a 3x menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a menos 1. E 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, né? E isso aqui é menor ou igual a 1/5. Aí, ó, eu posso pegar esse 2 aqui e passar para o outro lado. Então, eu tenho que 2 elevado a 3x é menor ou igual que 2/5, né? Porque ele passou multiplicando. E aí, esse 2 elevado a 3x, ó, vai ser a mesma coisa que 8 elevado a x. E aí, ao invés de eu aplicar log 2 dos dois lados, eu aplico log 8, né? Então, eu vou estar aplicando log 8 aqui e aqui. Daí, como o 8 é maior que 1, o sinal da desigualdade não muda. Tá? E aí eu tenho que x é menor ou igual que log de 2/5 na base 8. Beleza? Professor, mas deu duas respostas diferentes, né? Ó, só que esses dois valores numéricos aqui, pessoal, eles são iguais, tá bom? Isso aqui, ó, 1 mais log de 1/5 na base 2 dividido por 3 é a mesma coisa que log de 2/5 na base 8, tá bom? Se vocês quiserem jogar na calculadora para conferir, vocês podem, tá bom? Mas essas duas coisas aqui, elas representam o mesmo valor numérico, tá bom? Então, tanto esse jeito aqui quanto esse jeito aqui de resolver, tá certo. Beleza? Só que a gente vai ver um exemplo agora em que resolver desse jeito aqui, ó, gera uma pequena complicação, tá bom? Mas assim, não tá errado nenhum dos jeitos, tá bom? Se você vai resolver uma questão de log assim ou assim, espera-se, né, que você chegue na resposta certa, tá? Vamos fazer aqui agora, ó, um próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, o que a gente quer resolver é o seguinte, ó. 3 elevado a 2x menos 1 é maior que 2 elevado a 3x mais 1. Tá? A gente quer resolver isso aqui. Aí, eu vou estar resolvendo de dois jeitos, né?
Primeiro eu vou aplicar log de 3 dos dois lados, né? Porque eu tenho 3 aqui. Ou eu poderia aplicar log de 2 dos dois lados, porque eu tenho um 2 aqui, tá? E depois eu vou resolver de um jeito, deixando o mais simples possível, né? Esse lado aqui que a gente vai aplicar o log. Igual a gente fez aqui, né? Então, primeiro eu vou aplicar log 2 dos dois lados, né? O log 3, resolver. E depois eu vou isolar o x dessa forma e eu vou resolver para vocês verem a diferença, tá bom? Então, eu vou aqui aplicar log 3 dos dois lados. Log 3 de 3 elevado a 2x menos 1 é maior que log 3 de 2 elevado a 3x mais 1. Então, apliquei log 3 dos dois lados. O sinal da desigualdade se manteve, porque a minha base é maior que 1. Tá? Aí, no lado esquerdo, a gente vai ter 2x menos 1. E no lado direito, ó, lembra lá da propriedade do log? Que quando você tem o seu logaritmando aqui elevado a alguma coisa, ó, isso aqui pode passar para frente do log multiplicando. Beleza? Porque a ideia aqui, pessoal, é isolar o x. Tudo bem? A ideia aqui é justamente deixar o x sozinho de um lado. Aí a gente vai ter aqui 2x menos 1 é maior. Fazendo essa distributiva aqui, ó, a gente vai encontrar 3x vezes log de 2 na base 3, mais log de 2 na base 3, tá? Fiz a distributiva aqui. E para isolar o x, ó, eu preciso deixar o x de um lado só. Então, eu vou passar esse cara para cá e o menos 1 para lá. E aí, eu vou ter que 2x menos 3x vezes log de 2 na base 3 é maior, ó, passo 1 para lá, que 1 mais log de 2 na base 3. Agora, eu vou tirar o meu x em evidência. E vai ficar x que multiplica 2 menos 3 log de 2 na base 3. E isso aqui é maior que 1 mais log de 2 na base 3. Só vou repetir aqui para ficar melhor para explicar, ó. E agora, pessoal, a gente chega num problema aqui, né? Porque para a gente isolar o x, a única coisa que a gente tem que fazer é pegar esse cara e passar ele para o outro lado dividindo. Aí você vai encontrar que o seu x é maior que alguma coisa, né? E estaria resolvido o problema, né? Só que isso aqui é positivo ou negativo? Né? Porque se for positivo, é só passar dividindo. Agora, se isso aqui for negativo, quando você passar dividindo, o sinal da desigualdade tem que mudar. E aí você chega num problema, né? Ó. 2 menos 3 log de 2 na base 3. Ó, isso aqui, então, é positivo ou negativo? Se isso aqui, pessoal, ó, se esse produto, né, 3 vezes log de 2 na base 3, der um número menor que 2, a gente está positivo e é só passar para o outro lado dividindo, né? Agora, se esse produto aqui, 3 vezes log de 2 na base 3, der maior que 2, aí fica negativo aqui, essa expressão. Tá? E o problema está justamente aqui. A gente não sabe quanto log de 2 na base 3 vale. Não tem como fazer esse cálculo. Como a gente calcula uma potência, por exemplo. Como uma divisão, né? Não dá para fazer esse cálculo aqui. A gente sabe, ó, que log de 2 na base 3, se a gente chamar de y, né? A gente tem que 3 elevado a y é 2. A gente sabe que o y está entre 1, né? Porque 3 elevado a 1 dá 3, então com certeza esse y é algo menor que 1. E é maior que 0, porque se o y fosse 0, 3 elevado a 0 ia dar 1.
né? Então, esse cara aqui, pessoal, ó, ele é um número entre 0 e 1. Só que se ele for 1, isso aqui é negativo. Se ele for 0, isso aqui é positivo. E a gente não sabe quanto que isso aqui vale para prosseguir, tá? E aí você vai travar no exercício. Tudo bem? Aí dá esse problema aí. Como é que a gente poderia contornar essa situação, né? Reparem aqui na inequação. Para contornar esse problema que a gente encontrou aqui, seria interessante a gente só colocar log na história no final, né? Porque aqui a gente aplicou log logo no começo. Aí, fazendo lá as continhas aqui, a gente se deparou com isso. Mas se você deixa para aplicar log só no final, ó, o que a gente pode fazer aqui? 3 elevado a 2x menos 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 2x sobre 3. E 2 elevado a 3x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 3x vezes 2. O que a gente pode fazer aqui, ó, é passar o 2 elevado a 3x para o outro lado dividindo, né? Dado que isso aqui é positivo com certeza. E o 3 para o outro lado multiplicando, dado que 3 é positivo com certeza. E a gente teria isso, ó. 3 elevado a 2x sobre 2 elevado a 3x é maior que 3 vezes 2. Tudo bem? Aí, o que a gente pode fazer aqui, ó? 3 elevado a 2x, a gente pode trocar por 9 elevado a x. E 2 elevado a 3x, a gente pode trocar por 8 elevado a x. E isso aqui tem que ser maior que 6. Aí a gente coloca esses dois caras aqui sobre uma potência só, né? Ó, 9 oitavos elevado a x é maior que 6. E agora sim, a gente pode aplicar log dos dois lados. Aí seria interessante a gente estar aplicando log de 9 oitavos, né? Que é justamente essa base. E 9 oitavos... Opa, faltou o log aqui. E 9 oitavos é um número maior que 1. Então, o sinal da desigualdade se mantém. E aí você chega, então, que x é maior que log de 6 na base 9 oitavos. Tá? Então, fazendo desse jeito aqui, ó, aplicando log logo no começo, né? Pode ver que a gente tem x dos dois lados, ó. Pode gerar complicações no futuro. Porque se você aplica log no começo, você vai ter que fazer toda a sua conta com log. E pode ser que em algum momento você precise saber se o valor do seu log, né? E aqui não tinha como descobrir o log de 2 na base 3. Por isso que travou fazendo desse jeito. Mas, tipo assim, se você está num mundo em que você pode usar calculadora para resolver isso aqui, né? Você vai lá e calcula, né? O log de 2 na base 3. Deixa eu usar minha calculadora aqui. O log de 2 na base 3 é igual a 0,63, né? A gente já tinha feito essa conta ali atrás. Mas não é um valor que você tem que ter decorado, tá? E aí, se você multiplicar isso aqui por 3, né? Vai dar 1,89. E aí você vai ter aqui, tirando 2, né? Você vai ter que isso aqui é aproximadamente 0,1, ó. Então, você tem aqui que o seu x vezes 0,1 tem que ser maior que isso. Então, você pode passar isso aqui para o outro lado sem trocar o sinal, porque isso aqui é positivo, tá? Mas eu só consegui responder isso utilizando a calculadora, tá? Então, dado que nos vestibulares vocês não podem usar calculadora, qual método de solução seria mais interessante usar? Seria mais interessante usar esse, né? Você aplica o log só no final, para não precisar ficar carregando o log nas suas contas, tá bom? Mas
Passando esse cara aqui para o outro lado, ó, a gente chega que x é maior que 1 mais log de 2 na base 3 dividido por 2 menos 3 log de 2 na base 3. Tá? Isso aqui, ó, tem o mesmo valor numérico que isso. Aí vocês podem se perguntar, professor, tem como chegar disso nisso? A resposta é sim, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. E aí é bom que a gente já treina aí propriedades de log. Se você tem isso aqui, ó, 1 mais log de 2 na base 3 dividido por 2 menos 3 log de 2 na base 3, ó. A gente pode trocar esse 1 aqui, ó, por log de 3 na base 3. Aí a gente soma com log de 2 na base 3 e divide. Aí esse 2 aqui, ó, a gente pode trocar por log de 9 na base 3. Né? Porque log de 9 na base 3, né? 3 elevado a que número que dá 9? 2. Menos. E esse 3 que está multiplicando, a gente pode passar para o expoente do 2. Tá? Eu estou usando propriedades, tá, pessoal? Se vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, eu estou usando aquelas propriedades de logaritmo que a gente falou em uma das nossas videoaulas aí, tá? Então, se você não lembra isso aqui, dá uma conferidinha lá, tá? Aí a gente vai ter aqui log de 3 de 2 ao cubo, né? Na base 3. E aí, olha que legal, ó. Logs de mesma base somando, a gente pode juntar em um log só, né? Log do produto. Aí a gente junta e multiplica os logaritmandos. E embaixo, a gente tem log subtraindo, a gente pode juntar num log só e dividir, né? Então, seria log de 9 dividido por 2 ao cubo, que é 8. Tá? Então, você tem aqui log de 6 na base 3, dividido por log de 9 oitavos na base 3. E existe uma propriedade de log, né? Que diz que a gente pode inverter o log trocando o logaritmando com a base, né? De lugar. Então, eu vou trocar esses dois de lugar. Aí, eu vou ter log de 6 na base 3 e ele passa de divisão para multiplicação, né? Log de 3 na base 9 oitavos. E esses dois caras aqui a gente pode juntar. Aí você chega aqui log de 6 na base 9 oitavos. Né? Você pode juntar esses dois, ó, porque o logaritmando de um é a base do outro. Beleza? Então, pode ver que isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Tá bom? Só que isso daqui tá numa forma mais compacta. Mas as duas respostas, elas estão certas. Beleza? Bom, galera, vamos partir aí então para o próximo vídeo.